Eu sou Luísa da Corui e hoje eu vim aqui falar sobre formas de falar com as meninas e meninos sobre menstruação, e em especial sobre a primeira menstruação, que é um evento muito importante que acontece com todas as meninas. Pois é, acredite ou não, menstruação ainda é tabu no Brasil e no mundo. Já melhorou bastante, já mudou bastante em relação aos tempos das nossas avós. Eu tenho história da minha avó que ela não sabia o que era menstruação quando ela menstruou pela primeira vez, por exemplo. Então ela achou que estava morrendo. Era exatamente isso, esse é o relato dela. Eu achei que eu estava morrendo. E eu achei que eu estava morrendo por alguns meses. Ela não sabia de quanto em quanto tempo vinha, mas ela sabia que vinha de tempos em tempos. Quando acabava, parava, ela dizia, ai meu Deus, que bom. Quando voltava, ela dizia, ai meu Deus, não acredito isso de novo. Você imagina o sofrimento de uma menina achando que está morrendo na primeira menstruação. E eu sei, isso é tempo das nossas avós. Hoje em dia, quem viveu uma menstruação muito tranquila pensa, não, isso não existe mais. Mas existe. E a gente sabe disso porque a gente conversa com meninas e mulheres o tempo inteiro. Então a gente faz posts no nosso Instagram, nas nossas redes, perguntando sobre a primeira menstruação, e os relatos são assim de deixar a gente de cabelo em pé. Então a gente veio aqui para trazer um pouco mais de informações sobre como conversar com as meninas e meninos sobre a menstruação. É importante que a gente comece que a gente tire, eu acho que essa ideia da cabeça de que precisa ter um grande momento onde a gente vai conversar sobre menstruação. Vamos lá, vamos sentar aqui, você senta aí. Vamos falar sobre... Não precisa ser assim. Eu acho que a gente precisa trazer a menstruação de forma natural para a vida das meninas e meninos, né? Eu digo meninos e meninas porque eu acho que é saudável os meninos conhecerem a menstruação também. Eu acho que meninos que conhecem a menstruação entendem o lado da mulher em relação à menstruação, eles vão ser muito mais compreensivos. Eu tenho 2 filhos, eles são novinhos ainda, né? A minha filha tem 5, meu filho tem 2. Mas, como toda criança, acho que eles gostam muito de ir no banheiro com as mães, né? É uma coisa muito comum, parece. E eles vão muito no banheiro comigo. O que acontece? Eles veem que eu estou menstruada. E o primeiro pensamento que passa na cabeça da menina é, dói? Porque é sangue, né? Dependendo da altura da vida que ela viu isso. A minha viu desde muito nova. Então, assim, eu acho que isso nem chegou a acontecer dessa forma. Mas eu imagino e converso com outras mães e mulheres e filhas, né? E isso acontece com frequência, da menina, a primeira vez que tem um contato com a menstruação, achar, dói? Porque, né, você tá falando de sangue, né? Sangue normalmente acontece quando se machuca. Então, desconstruir isso nas meninas é importante, e construir no decorrer dos anos uma relação saudável com a menstruação. Então, eu acho importante que a menina não descubra que existe a menstruação um mês antes de menstruar, e muito menos, é claro, quando acontece, quando vem a primeira menstruação. Eu acho importante a gente construir isso no decorrer dos anos, desde que a criança é pequenininha, desde que começam as primeiras dúvidas sobre menstruação. Toda vez que eu estou menstruada, minha filha tem um questionamento diferente. Então eu estou tirando as dúvidas dela no decorrer da vida dela. Quando ela me pergunta alguma coisa, é claro que a gente tem que adequar o discurso à idade, né? A minha filha, ela é pequenininha. Então eu tento trazer o assunto da forma mais simples possível. Hoje ela me pergunta, mamãe, o que é a menstruação? E vira e mexe ela esquece e ela pergunta de novo, né? E tudo bem, e eu respondo de novo. O que é a menstruação? Eu falo da forma mais simples que eu consigo, né? O corpo se prepara para receber um nenenzinho. Quando não tem um nenenzinho, o corpo libera esse sangue, que é o sangue que toma conta do nenenzinho. Então, é um sangue muito rico, um sangue muito importante, e aí o corpo libera esse sangue. Eu não falo descarta, acho que até daria para falar, né? Bobeira minha, mas... E aí, quando ela vê, né, eu pego esse sangue, quando eu uso absorvente de pano, eu deixo ele de molho, então eu tenho essa aguinha com sangue que eu uso para regar as plantas, que muita gente ainda se assusta, né, quando a gente fala, menstruação para regar as plantas.
Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que menstruação não é nojento, não tem nada disso, é um sangue como qualquer sangue. Qualquer adubo que a gente compra por aí são fezes de animais, né? Então, menstruação, né, não soa tão absurdo assim. Então eu uso esse sangue que eu conto pra ela, que é um sangue muito rico, que foi produzido pelo nosso corpo para receber um nenenzinho, e aí eu uso para regar as plantinhas, e assim a gente vai construindo, junto com as meninas, um relacionamento mais saudável com a menstruação. Como eu tinha falado, a gente adequa o discurso à idade da menina. Então, hoje eu estou conversando dessa forma com a minha filha. Conforme ela for crescendo, ela provavelmente vai ter questionamentos um pouco mais complexos. E a gente pode ir tirando essas dúvidas com mais detalhes, né? A gente pode ir falando, usando termos mais técnicos, ou falando de queda hormonal, enfim. Cada pai, cada mãe, né, vai saber em qual momento a criança tá e que tipo de palavras e que tipo de linguajar você usa para descrever a menstruação com essa menina. Por isso que também não existe uma regra. Eu não vou chegar aqui e dizer, ó, primeiro passo é esse, primeira linha da conversa é essa, segunda é essa, terceira é essa. Eu não vou fazer isso, porque cada criança é uma criança e a gente precisa construir essa relação com a menstruação junto com cada criança, né? O importante é que a gente traga a menstruação sempre de uma forma muito positiva, né? Sempre deixando muito claro que isso significa saúde. Toda vez que a nossa menstruação vem, é um sinal de que o nosso corpo está saudável. É um sinal de que tudo está funcionando muito bem. E outra coisa sobre as meninas e meninos, né, crianças em geral, é que elas entendem muito mais a forma como você age do que a forma como você fala. Então isso é importante também. Não adianta a gente falar coisas muito boas sobre a menstruação se daqui a pouco você vai menstruar e vai falar, ai que saco, sabe? Ou você vai falar, ai, não aguento mais. Né? Então eu acho que o comportamento positivo em relação à menstruação, o nosso comportamento positivo em relação à menstruação faz bastante diferença também. Se toda vez que a gente menstruar, a gente disser, olha, menstruei, e agir naturalmente, sem tratar a menstruação como um problema, isso começa a se tornar natural com a criança. Então ela começa a ver, ah, tá bom, menstruou, entendeu? E isso vai acontecendo, mês após mês, mês após mês. Ah, tá bom, menstruou. Ah, tá bom, menstruou. Quando ela menstruar, ela vai falar o quê? Ah, tá bom, menstruei. Entendeu? Quando a gente constrói um relacionamento negativo ou fala coisas negativas a respeito da menstruação, o que é muito comum, porque no final das contas a gente sabe que a menstruação às vezes traz cólicas e traz, né, sentimentos diversos. Quando uma menina é exposta a formas negativas de lidar com a menstruação, quando ela menstrua, ela vai dizer o quê? Ai, não acredito, né? É um evento ruim. Mas quando a gente torna a menstruação, ou conversa sobre menstruação, ou fala sobre menstruação de uma forma muito natural, muito saudável, na hora que acontece com a menina pela primeira vez, ela fala, ah, tá bom, menstruei. E esse momento, menstruei, pode ser visto de diferentes formas, dependendo da menina, né? Ela pode ver esse momento de forma muito natural e querer compartilhar com todo mundo, ou ficar feliz, ou tá pronta para uma festa, sabe? Ou ela pode ver isso de uma forma mais reservada, porque a gente vamos concordar que nós não somos a única influência no ambiente de uma criança, né? Ela tem outros tipos de influência. Ela pode ter sido exposta a tabus menstruais da nossa sociedade na escola, por exemplo, e provavelmente foi. Então, cada menina vai lidar de uma forma diferente em relação à menstruação. Então, em relação a essa primeira menstruação, a esse evento menstruei, então eu acho que a gente precisa entender a criança e respeitar a privacidade da criança se ela assim quiser, né? E esse evento não precisa ser um super evento, necessariamente. Ele pode passar tranquilamente como ah, tá bom, menstruei. Assim. Outra coisa que é muito assustador para a criança quando ela menstrua pela primeira vez é a gente dizer que ela virou mulher. Porque isso acontece em diferentes momentos, né? Até porque existe uma grande diferença de idade entre as meninas que menstruam pela primeira vez, pode ser entre 10 até 16 anos, então vão ser necessariamente momentos diferentes da criança. Mas eu acho importante a gente não atrelar ao fato de que ela virou mulher,
que muitas vezes a gente faz, né? Dizer que a primeira vez que ela menstruou significa que ela virou mulher. Isso assusta as crianças, porque num dia ela é criança, no outro dia ela não pode mais brincar porque ela virou mulher, sabe? Isso gera sentimentos estranhos nas crianças e a gente não quer isso. Então eu acho que a gente não precisa dizer você virou mulher ou você virou mocinha, ou eu acho que a gente não precisa trazer esse tipo de relação para a menstruação. A menstruação ela pode ser uma coisa natural, corriqueira, aconteceu. Ela vai vir, é claro, com uma série de explicações e o mais importante, eu acredito que sejam explicações práticas. Como lidar com a menstruação? O que você vai usar quando você estiver menstruada? Sinais de que a menstruação está vindo? Como se preparar para ela? O que ter na bolsa, né? Ter um kitzinho para menstruação na bolsa, isso é muito importante também para a menina se sentir segura. E até, gente, trazer métodos de segurança menstrual, né, produtos menstruais mais saudáveis para a criança usar. Isso é importante também, porque quando a gente usa absorventes, é claro, a gente trabalha com alternativas menstruais mais saudáveis, sustentáveis, né, confortáveis, né? São absorventes de pano, coletores menstruais, calcinhas absorventes, que são métodos de lidar com a menstruação muito mais tranquilos quando a gente compara com o absorvente descartável, por exemplo. Porque quando a criança começa a ter que usar uma coisa que incomoda, uma coisa que assa, que irrita, isso torna, por mais que você tente tornar a menstruação uma coisa natural, no momento que existem tantos incômodos assim, a criança começa a ter sentimentos negativos em relação à menstruação, o que não é legal. Então, eu super recomendo pesquisar outras alternativas ao absorvente descartável. Absorventes de pano são alternativas muito mais saudáveis para crianças. Eles têm de diversos tamanhos, você pode montar um kit de absorventes de pano para criança. Calcinhas absorventes em tamanhos menores também, dependendo, né, da idade da criança. E até coletores menstruais. Tem crianças que usam e gostam de coletores menstruais. Não precisa ser necessariamente na primeira menstruação, mas pode ser uma opção a ser considerada pela família ou não, ou a ser considerada ou não, né? Pela família, pela criança. E é isso. Eu acho que assim, trazendo esse sentimento positivo em relação à menstruação, não só numa grande conversa, mas no decorrer da vida da criança, das crianças, dos meninos, as crianças verem as mães menstruando e tratando a menstruação e se comportando em relação à menstruação de uma forma natural, de uma forma saudável, de uma forma positiva. Eu acho que isso muda bastante e a gente consegue construir uma relação mais saudável com a menstruação. E essas crianças vão ser mães que vão construir relacionamentos mais saudáveis dos seus filhos com a menstruação e com isso a gente começa a quebrar um tabu menstrual muito grande presente na nossa sociedade e começa a trazer um futuro muito mais tranquilo, muito mais feliz, muito mais em paz para as nossas meninas. É isso, gente. Obrigada. Se vocês gostaram do nosso tema, curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e dá sugestões. Pode deixar aqui embaixo sugestões de temas, que a gente está sempre atrás de sugestões e a gente vai gravar muito mais vídeos. Tá legal? Beijos!